Olá, queridos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para homenagearmos um dos maiores expoentes do Espiritismo e, muito além disso, um ser humano sem igual, que reunia em si qualidades que o elevavam à categoria de homem integral, que, segundo Joana de Ângeles, é aquele comprometido em adequar o seu viver à exemplificação de Jesus e assim se desenvolver sob todos os aspectos. Nós estamos falando de Chico Xavier, uma personalidade respeitada não só no meio espírita, mas de maneira geral nos demais segmentos filosóficos e religiosos do país e até mesmo do exterior, principalmente pelos seus exemplos de amor e caridade. Então, hoje nós gostaríamos de contar um pouco mais sobre a vida de Chico Xavier, para que nós possamos conhecer alguns aspectos da sua trajetória nessa encarnação e, quem sabe, nos espelharmos nos seus exemplos. No dia 2 de abril de 1910, nascia em Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, um menino. Esse menino, de nome Francisco, era filho de um operário humilde e de uma lavadeira. Aos 5 anos de idade, a sua mãe, Maria João de Deus, desencarna, e o pai se vê obrigado a entregar os 9 filhos aos cuidados de parentes e amigos, porque ele não tinha condições de criá-los e de sustentá-los. Chico, como era chamado pela família, vai morar com a sua madrinha, Rita de Cássia, que era uma mulher muito perturbada e que o maltratava bastante. Essa madrinha costumava surrá-lo com varas de marmelo e espetar garfos na sua barriga que lhe causavam fortes dores e hematomas. Certa vez, essa madrinha obrigou Chico a lamber as feridas do primo, porque uma benzedeira havia lhe dito que se ele fizesse isso, se ele fizesse essa simpatia, o rapaz ficaria curado. As surras e as garfadas eram quase que diárias. E Chico apanhava e sentia vontade de rezar. Ele já sabia o Pai Nosso que a mãe lhe havia ensinado quando ele tinha 2 anos de idade. E em muitas das vezes em que ele se recolhia para chorar os maus tratos sofridos, a sua mãe, já falecida, já desencarnada, lhe aparecia e dizia que ele precisava ter paciência e continuar obedecendo, porque logo, logo ela lhe enviaria um anjo para cuidar dele e para reunir toda a família. Um tempo depois, o pai de Chico se casa novamente com Cidália Batista, que exige que ele reúna de volta os 9 filhos espalhados. E Chico então volta para casa e recebe o carinho desse que seria o anjo bom prometido por sua mãe. Aos 10 anos de idade, Chico parou de ter contato com a sua mãe desencarnada, que só voltou a lhe aparecer novamente 7 anos depois. E Chico seguiu, então, integrado na comunidade católica. Ele se confessava, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Mas a mediunidade de Chico, esses espíritos que ele via, sempre lhe causavam transtorno, medo, dúvidas. Inclusive, ele falava sobre isso com o padre. Chico levantava cedo para estudar e, à tarde, trabalhava numa fábrica de tecelagem, das 3 da tarde à 1 da manhã. E ele tinha sonhos, ele acordava durante a noite agitado e conversava com os espíritos. E de manhã, durante o café da manhã, ele contava esses sonhos à família. E o pai, preocupado com isso, pensa em interná-lo num hospício como louco e resolve levá-lo ao vigário da cidade. E esse vigário, então, aconselha muitas rezas, novenas pelo descanso dos mortos e muito trabalho. Foi ideia do padre que Chico começasse a trabalhar na fábrica de tecidos para que ele, então, pudesse ter um salário, ajudar em casa, e o pai desistisse de interná-lo no hospício. Então, o padre salva Chico de ser internado. Em 1927, uma de suas irmãs ficou doente. Nem médicos, nem a igreja conseguiram ajudá-la, porque se tratava de profunda obsessão. O pai de Chico, então, procura um casal de amigos que era espírita, e esse casal oferece a sua casa
para que a irmã de Chico pudesse receber auxílio num ambiente seguro e assim estudar a doutrina dos espíritos, desenvolver as suas faculdades mediúnicas e orientar-se quanto aos seus deveres nessa área da mediunidade. Chico narra esse episódio na obra Parnaso do Além-Túmulo, a primeira obra psicografada por ele. Foi esse episódio da doença da sua irmã que fez com que Chico começasse a estudar e a desenvolver a sua mediunidade. Na casa desse casal ocorriam sessões espíritas. Nessas sessões ficavam sobre a mesa 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E em uma dessas reuniões, a sua mãe se comunica, por intermédio da dona Carmen, a dona da casa, e lhe diz: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Chico estava então com 17 anos de idade. E ele conta que depois de algum tempo, as reuniões espíritas em sua residência contavam com um número expressivo de participantes. Porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas do Evangelho de Jesus, parecia pesar muito na consciência de alguns, o que fez com que muitos desistissem, permanecendo um número apenas de 4 a 5 pessoas. E a gente se pergunta se não há alguma semelhança com isso nos dias atuais, porque muitos gostam da novidade. Mas quando precisamos, então, ter disciplina e estudar e nos esforçarmos por fazermos aquilo que estamos estudando, fica mais difícil. Mas, diz Chico, esses que restaram não desanimaram e permaneceram firmes, estudando e recebendo consolações dos amigos do plano espiritual. Até que, em 1931, aos 21 anos, aflora em Chico mais intensamente a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. Nesse ano também, Chico perde a sua madrasta, Dona Cidália. Pouco antes de desencarnar, ela chama Chico e manifesta sua preocupação com a separação dos irmãos. E Chico então lhe promete que cuidaria dos 14 irmãos, 6 filhos da madrasta com o pai e 9 irmãos do primeiro casamento. Também, neste ano de 1931, ocorreu o primeiro contato entre Chico e Emmanuel, esse que seria o seu mentor. Chico estava à sombra de uma árvore, à beira de uma represa, orando. Nessa hora, ele viu uma cruz luminosa e percebeu a figura de um senhor que vestia uma túnica sacerdotal. E ocorre aí, então, o famoso diálogo entre Emmanuel e Chico. Emmanuel lhe diz: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. E Chico pergunta: o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. E qual é o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro ponto? Disciplina, é claro. Nós temos algo a realizar. 30 livros para começar. Essa recomendação de Emmanuel, todos nós conhecemos, né? Os 3D, os 3 pontos para o serviço da mediunidade: disciplina, disciplina e disciplina. Mas muitas vezes o que nos passa desapercebido é o que Emmanuel recomenda antes da disciplina: estudo, trabalho e esforço no bem. Então não basta disciplina, porque nós podemos ter disciplina para o mal. É preciso trabalho, estudo e esforço no bem para que nós possamos desenvolver um trabalho satisfatório no bem e para termos a proteção dos espíritos superiores. E assim Chico psicografou mais de 400 obras e nunca se intitulou autor de nenhuma delas.
Ele dizia que ele era apenas o instrumento do qual os espíritos se serviam. Cisco Xavier, como ele mesmo se intitulava quando alguém queria lhe enaltecer, as pessoas diziam: Chico, tu és iluminado? E ele respondia: não, eu só sou uma tomada entre dois mundos. É o porta-voz de Deus. Não, eu sou apenas uma besta encarregada de transportar os documentos dos espíritos. Os direitos autorais dos livros, Chico doava a instituições de caridade e à Federação Espírita Brasileira. Nunca retirou um centavo para o seu próprio proveito. Ele vivia do pequeno salário que ele ganhava e ainda utilizava os seus recursos nas obras de caridade que ele praticava. Chico foi acusado de fraude, de plágio, foi motivo de piada, mas sempre se manteve digno e discreto e a verdade sempre prevaleceu. Os que o acusavam de ser ele o autor das obras que ele escrevia e não os espíritos, só não entendiam porque Chico, com milhares de exemplares de obras vendidas, ainda continuava pobre. O seu próprio pai, João Cândido Xavier, lhe sugeria receber pagamentos pelo seu trabalho. Ele dizia: se você construir um galinheiro e cada um que você atender deixar aqui uma galinha, nós ficaremos ricos. Quando Chico abriu o Evangelho e lia: dai de graça o que de graça recebestes, o pai bocejava e dizia assim: eles mandam você não cobrar porque eles não precisam comprar a carne e o pão. Os espíritos não precisam comer. Deixe estar, Chico, que quando eu morrer, eu vou ser o seu guia. E Chico seguia, trabalhando de dia para o seu sustento e dos seus 14 irmãos, e à noite no centro espírita, junto aos necessitados. Toda a vida de Chico era de doação. Eram as obras assistenciais, era o estudo do Evangelho, as receitas homeopáticas do Dr. Bezerra de Menezes e as mensagens psicografadas por Chico aos familiares de parentes mortos. As pessoas o procuravam em casa, no seu trabalho. Era tanto a procura das pessoas por Chico que o seu patrão teve que impedir aquela romaria no trabalho. Até tem um episódio muito engraçado, né? Que uma mulher foi à procura de Chico no seu trabalho e lá lhe mentiram que Chico estava em casa. Ela foi até a casa de Chico e lá lhe disseram a verdade. Ele estava no trabalho. Ela voltou então ao trabalho de Chico e eles lhe disseram, para lhe despistar, que ele havia saído a serviço. À noite, então, essa mulher foi a primeira a chegar no centro espírita em que Chico estava, né, para atender as pessoas, e foi em direção ao Chico, e tremendo, né, nervosa, e aí ela lhe disse com muita raiva: você acha que eu tenho tempo para correr atrás de você, para cima e para baixo? Vá já para aquela sala, você vai me dar um passe agora, cachorro. E Chico ficou paralisado, né? Ele precisava estar calmo para transmitir energia positiva. E naquele estado ele não conseguia ajudar ninguém. E nessa hora, Emmanuel aparece com mais um conselho. Converse com ela, Chico. Mostre compreensão. E essa mulher havia dado uma bofetada em Chico. E Chico, né, então a obediência em pessoa, ouvindo o conselho de Emmanuel, com o rosto ainda ardendo, começa a falar: a senhora me desculpe, eu não pude atendê-la em meu emprego porque meu chefe não permite. A senhora compreende. Eu estou ali para servir a empresa, que é o meu ganha-pão. Eu não posso ser demitido, porque eu tenho irmãos para ajudar. E Chico falou com tanto carinho que a mulher então começa a chorar. E aí Chico volta ao normal, estabelece a ordem. E quando a mulher saiu, Chico perguntou a Emmanuel se ele não tinha razão em ficar irritado, chateado com aquele gesto da mulher. E Emmanuel diz a Chico: Chico, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Para evitar cenas como essa, o irmão de Chico, José Xavier, resolveu ajudá-lo com as pessoas que o procuravam e as recebia na sapataria onde trabalhava
durante o dia, até que Chico chegasse em casa e pudesse então atender essas pessoas. E esse irmão de Chico, ele tinha muita paciência, ele escutava os problemas das pessoas, né, entretia elas, né, no caso, enquanto Chico estava no trabalho. E em determinada noite, Chico foi chamado às pressas porque esse irmão José havia desmaiado e estava mal. Quando ele chegou, o médico lhe deu esperanças para o Chico e para a família de que o irmão iria voltar. Mas Emmanuel diz a Chico, ele vai voltar, mas ele não vai reconhecer ninguém. Consta das suas provas kármicas que ele deve ficar 11 anos em um hospício, que ele ficaria com sequelas, ele não reconheceria mais ninguém. E algumas horas passam e Chico vê em volta da cama do irmão vários espíritos. Era uma assembleia. E Emmanuel então lhe explica que José havia conversado com tantos espíritos obsidiados esses anos todos, havia atendido com tanto carinho aquelas pessoas que procuravam Chico, que essa assembleia de espíritos iria pedir ao Senhor que a sua dedicação fosse levada em consideração e que, em vez de ele ficar todos aqueles anos alienado, ele pudesse desencarnar naquele momento. E minutos depois, então, Chico assiste ao desencarne do irmão. Então, nós vemos, por esse exemplo, que a bênção do trabalho e da caridade aliviando as nossas expiações. O irmão de Chico só teve essa bênção porque ele havia servido esses anos todos com carinho aquelas pessoas todas. Mas o pai de Chico ficou transtornado com a morte do filho e dizia para as pessoas no velório, porque muitas foram até o velório à procura de Chico para ele atendê-las. Chico não tinha paz nem no velório do irmão. E o pai de Chico dizia a essas pessoas, vocês vieram aqui se curar? Ele não cura ninguém, não curou nem o próprio irmão. João Cândido não entendia, por exemplo, por que o Dr. Bezerra de Menezes não curava de uma vez a catarata no olho esquerdo de Chico, que o fazia sofrer muito e ele ainda corria o risco de ficar cego. O próprio Chico, certa noite, contorcendo-se de dor, tomou coragem e pediu socorro a Emmanuel. Ele não aguentava mais aquela agonia na vista. E ele diz a Emmanuel, se eu fosse saudável, eu poderia psicografar muito mais livros. E Emmanuel mais uma vez apresenta, não a resposta desejada, mas a necessária, dizendo, sua condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas. Se nem o Cristo teve privilégios, por que você os teria? E o olho de Chico às vezes sangrava. Teve uma vez em que ele ficou em casa repousando e Emmanuel aparece para ele e diz, o que você está fazendo aí parado? Mas meu irmão, você não vê que o meu olho está doente? E o que o outro olho está fazendo? Ter 2 olhos é um luxo. E em pouco tempo, Chico definiria a enfermidade como a sua melhor enfermeira. Agradeceria a Deus por suas dores e abençoaria o sofrimento como forma de evolução, porque ele entendia que era uma maneira de resgatar dívidas de encarnações anteriores e de compensar os escorregões dessa vida atual. Chico costumava visitar doentes necessitados e de vez em quando ele visitava um jovem deformado que morava num barraco. Esse jovem era paralítico, ausente e vegetava sobre a cama. E a sua mãe doente já não tinha forças para cuidar dele direito. E Chico então arregaçava as mangas, ajudava a dar banho no rapaz, a alimentar o rapaz. Um médico chegou a sugerir eutanásia diante daquele quadro desolador. Mas Chico mudou de assunto e deu uma explicação para tanto sofrimento. Na encarnação anterior, o jovem tinha sido responsável pela tortura e morte de uma multidão de pessoas. Essas pessoas, agora desencarnadas, queriam vingança. E quando esse rapaz morreu, na encarnação anterior, esses espíritos o prenderam e o torturaram de todas as maneiras durante anos.
Então a providência o fez reencarnar num corpo mutilado, não só como expiação, mas também para servir de abrigo aos inimigos. Quando ele dormia, o seu espírito se desprendia do corpo e ele era atacado novamente pelos seus adversários. E aí, aterrorizado, ele voltava para a tranquilidade do seu organismo destroçado, que lhe servia de esconderijo. Então vejam como a nossa visão dos fatos é limitada na maioria das vezes, porque nós só enxergamos o momento presente. Então, quando nós vemos algo que nos deixa perplexos, ou quando nós sofremos um golpe da vida, por vezes não entendemos o porquê, mas tudo tem um porquê. Muitas vezes é para o nosso bem, é para a nossa proteção, é para evitar um mal maior. Na hora nós não temos como saber, mas depois nós saberemos. O que nós precisamos saber é que a providência divina age sempre. São muitas as lições que Chico nos deixou. Vale a pena ler as obras que ele psicografou, também as obras que falam da sua vida, do seu trabalho, porque são lições de humildade, de resignação, de disciplina e de atividade incessante no bem. São exemplos de coragem e de resignação ante os embates da vida, ante os sofrimentos, lições de humildade e amor possíveis, pois ele era humano, sentia dores, sentia raiva, sentia mágoa, sentia tristeza, solidão, mas mesmo assim ele procurou fazer da sua vida um ato de bondade e de amor. E desencarna em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002, dia em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. E ele dizia que ele iria sair de cena assim, num dia em que o país estivesse em festa, para não causar tristeza a ninguém. Os centros espíritas fundados por ele, Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e também o Centro Espírita Luz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, continuam funcionando e realizando obras de caridade. Então esse foi e é o nosso Chico, um divisor de águas no movimento espírita brasileiro, um grande médium da nossa civilização, respeitado em todos os segmentos, mas principalmente um homem que fez da sua vida um ato de doação e amor. E como provavelmente nós não conseguiremos ler as 400 e tantas obras psicografadas por ele, nós recomendamos algumas em especial que nos trazem valiosos ensinamentos. Então nós temos a coleção A Vida no Mundo Espiritual, ou a coleção André Luiz, como muitos conhecem, que começa com o Nosso Lar e segue com mais 12 obras. Temos também a série de romances históricos, Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo contam algumas reencarnações de Emmanuel e Chico. Na primeira obra, 2000 anos, Emmanuel é o senador romano Públio Lentulus, que comete algumas atrocidades em função do orgulho que ele possuía. E Chico era sua filha Flávia, que sofria de lepra e foi curada por Jesus. 50 anos depois, e Ave Cristo, são desdobramentos desses episódios. Então vale muito a pena ler. São lições de vida importantes para nós, que nos auxiliam nos embates do nosso dia a dia. Nós deixamos também como sugestão para leitura a obra As Vidas de Chico Xavier, de autoria do jornalista Marcel Souto Maior, da qual nos valemos para esta exposição. E também nós gostaríamos de dizer que as imagens que nós passamos aqui, os slides, são retirados do filme Chico Xavier, que também é decorrente desta obra. Nós teríamos muito mais a falar sobre esse homem chamado amor. Mas tudo que nós falarmos será um pálido reflexo desse missionário que nos entregou um legado riquíssimo, os seus livros e o seu exemplo. Qualquer obra psicografada por Chico Xavier que nós lermos será luz na nossa caminhada. Então, leiam Chico Xavier. Essa é a nossa recomendação. Nós estamos ao fim da nossa exposição e gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e pedirmos a Jesus que ampare a todos nós. Muito obrigada.